Hoje eu vou pregar sobre o segredo de ter o que avivamento tem. Amém? Pronto. Quem lembra da minha pregação da Arca da Aliança? Levante a mão. Hoje eu vou pregar onde ela foi parar. Tá bom? Vamos lá? Lemos aí a Bíblia no livro de 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. Está escrito assim: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o Giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Leia comigo e diga: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o Giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Ore comigo, diga glória, glória, glória a Deus. Vai, irmão, glória, 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 glória. Senhor meu Deus e meu Pai, traz a tua palavra essa noite diante dos nossos ouvidos. Fala, meu Deus, não aquilo que eu quero falar, e sim o que o teu Espírito Santo quer dizer. Me usa, Senhor, através da tua misericórdia. Eu me diminuo, Pai, diante deste altar, e que o teu Santo Espírito, Deus, sopre a tua palavra, o teu poder e a tua unção, em nome de Jesus. Amém? Sente glorificando a Deus. Vamos de Bíblia aí um pouquinho, agora chega de conversa. Todos nós sabemos a história da Arca da Aliança. Por favor, sem conversar, por favor, olhe para mim. É 40 minutos do teu tempo. Todos nós sabemos que a Arca da Aliança, ela é um material feito de madeira, mas é um material que foi feito diante de ensinamentos do Senhor. Para você entender um pouco, que eu seja rápido, a Bíblia, ela nos diz que Deus, Ele andou diante do povo através de uma arca. Deus não estava sobre o povo, Ele estava com o povo. No Velho Testamento, a presença de Deus não estava dentro dos homens, ela estava sobre os homens. No Velho Testamento, Deus não falava com muitos homens, igual hoje. Eu vou falar com Deus, eu vou entrar ali no meu quarto, eu vou orar e Deus vai me responder. Não tinha isso. A Bíblia mesmo diz que Deus falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, falou depois com os profetas, com os juízes, e dentro de tudo isso existia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o material fundamental para a nação de Israel. Era a presença de Deus. Era como que se eu pegasse essa caixa e levasse ela para minha casa, eu estaria levando Deus para mim. Só que a arca era proibido qualquer pessoa colocar a mão sobre ela. Só quem podia manusear a arca eram os levitas. Ninguém podia nem ver a arca, a não ser em momento de guerra. Para Israel, a arca era aquilo mais profundo e mais obscuro, dizemos assim, quando eles queriam vencer alguma batalha com Deus. Eles sabiam que a arca era aquilo que hoje carregamos sobre nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia está dizendo que a história é essa: Deus fala com Moisés, Moisés constrói a arca, ali Moisés morre, Josué continua andando com a arca. A Bíblia diz que depois de Josué se levanta os juízes, e por último ela para em uma cidade chamada Siló. Quem mora em Siló e quem cuida da arca é um profeta chamado Eli. Eli era um juiz abençoado que tinha 2 filhos,
que era totalmente o contrário do que Deus exigia. Ele era 2 homens que profanavam, roubavam dízimos, roubavam ofertas, prostituía dentro do templo. Imagina, coisa feia de se ver. Então a Bíblia está dizendo que quem cuida da arca é Eli e os seus 2 filhos e os levitas. Os filhos chamam Ofni e Finéias. Acontece uma guerra em Israel. E nesta guerra, a Bíblia diz que é contra os filisteus. Aí sabe o que acontece? De primeiramente, eles perdem um pouco da guerra. E para o outro dia, porque eu sempre digo aqui quando prego, guerra não era coisa de 1 dia, 2 dias, era coisa de meses, talvez anos. Quando Israel percebe que está perdendo a guerra, eles lembram da arca. Aí eles vão até o sacerdote Eli e diz: Eli, precisamos da arca da aliança para vencermos os filisteus. A Bíblia diz que os 2 filhos, que não eram obedientes a Deus, pega a arca, leva a arca para a guerra. Os filisteus vêm contra Israel e vence a guerra. Por que que Israel perdeu a guerra? Porque os 2 filhos de Eli são pecadores. Deus não tem aliança com o pecador. É difícil falar isso, porque eu era também um pecador, mas eu só parei de ser um pecador porque pregaram a verdade para mim. Então você precisa entender: conhecereis a verdade vos libertará. Israel perde a guerra. Ofni e Finéias são mortos nesta guerra. Aí a Bíblia diz que os filisteus pegam a arca e levam a arca para a Filistéia. Chegando lá, eles colocam a arca na casa do rei Dagon. Entenda, é a mesma coisa de eu pegar, eu tenho um rei aqui, eu tenho um Deus aqui de madeira, e eu coloco a minha arca, a arca da aliança, a arca de Deus, o objeto mais poderoso de Israel, eu coloco de frente ao Deus chamado Dagon. A Bíblia diz que pela manhã os sacerdotes filisteus chegam para o rei da Filístia e diz: olha, colocamos a arca dos israelitas diante do nosso Deus Dagon. E ele disse: tá bom, tudo bem, não tem problema, é um Deus e outro Deus. Só que a Bíblia diz que os sacerdotes dizem: não, teve um problema. O nosso Deus Dagon amanheceu com o pescoço cortado. A cabeça do nosso Deus foi cortada. Aí o rei dos filisteus pergunta: quem cortou a cabeça? Ele disse: não sabemos, ninguém entra dentro do templo nosso, meu rei. Ele não quer acreditar que é a arca da aliança e nem que é a presença de Deus. Aí ele fala: remenda a cabeça do nosso Deus Dagon e pronto, está resolvido. Só que a Bíblia diz que no outro dia pela manhã, agora ficou pior ainda. Eles chegaram e disseram: meu rei, não foi só a cabeça, agora o Deus Dagon se prostrou diante da arca. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou pregando, meu irmão? Deus é poderoso aonde Ele vai. Oh glória! Se você carrega a verdadeira presença de Deus, aonde você for, o seu Deus não vai perder guerra para demônio nenhum. Aleluia. Dá um brado de glória, bate palma para Jesus. O rei dos filisteus, ele percebe que a arca está trazendo problemas para dentro da Filístia. Uma coisa agora acontece. O que, pastor? A Bíblia diz que Deus lança lepra nos filisteus. Os filisteus começam a ficar perturbados. A lepra, ela invade até a casa do rei. A Bíblia diz que o rei tem filhos e os filhos estão leprosos. Até que eles dizem: pai, leva essa arca daqui, tira essa presença desse Deus de Israel daqui de dentro da Filístia, leva para bem longe. Nós não damos mais conta dessa arca. Olha o quanto é poderoso o poder de Deus, irmão. Eu lembro que uma vez eu cheguei num terreiro de macumba, estava viciado
Eu estava dopado de droga. Uma amiga minha disse: vamos ao terreiro, que eu vou te ajudar. O pai de santo lá é meu amigo, ele vai ajudar você a se libertar da cocaína. Eu entrei dentro do terreiro, ela me apresentou a ele. Ele pegou na minha mão, já ficou assim olhando. Eu nem crente era, irmão, tinha uma mãe que orava por mim. Aí eu entrei, ele olhou e disse: olha, tira a sandália. Eu disse: tirar a sandália? Ele: meu irmão, tira a sandália, tira tênis, tira tudo. Aqui dentro do arraial, aqui só pode pisar se for descalço. Eu tirei, entrei. Ele disse: vamos começar a louvar agora aos orixás. Aí começou, Paraná, Paraná, tambor batendo. E o homem fuma, e o homem bebe, e coisa acontece, e vai. Aí ele olhou para minha amiga e disse: olha, tá tendo um problema aqui dentro do meu terreiro. Pega esse rapaz e tira ele daqui para mim. Aí eu olhei e disse: mas como assim, meu irmão? Será que nem é possível, que nem o diabo me quer, rapaz? Ele disse: não, meu irmão, o problema é que meu demônio não está descendo, porque o homem lá de cima disse que tu é dele. Aleluia, oh glória. Levanta a mão, meu irmão, estou pregando. Segura aí, o teu Deus não perde batalha. Carregue a verdadeira arca da aliança. A presença de Deus não perde para demônio. Deramanto que antefácia. Eu disse: rapaz, nem Satanás me quer. Ele olhou e disse: tira essa arca daqui. Aí sabe para onde eles jogam a arca? Para a casa de um homem, meu irmão, um tal de Abinadab. Ali a arca passa 3 anos. Quantos anos? 3 anos na casa de Abinadab. Olhe para mim. O rei que assume o trono é Davi. Davi pergunta para os anciões: aonde está a arca da aliança? Aí eles dizem: olha, Ofni e Finéias, antes de Saul, aquela perturbação, antes de Samuel, anos passaram, a arca foi para os filisteus abandonaram e jogaram na casa. Agora nesse exato momento está na casa de um homem chamado Abinadab. Aí Davi disse: eu tenho que buscar essa arca. A primeira coisa, quando Davi senta no trono, ele não se preocupa com exército, ele não se preocupa com ouro, nem com prata, nem com bois, nem com plantios. A primeira coisa que ele disse é: para mim sentar nesta cadeira, eu preciso de alguém comigo, e esse alguém só vai sentar se a casa dele estiver consertada. Eu preciso da arca da aliança aqui comigo hoje, agora. Aleluia. Para de ser besta, meu irmão, desculpa até como eu estou falando, mas sem a presença de Deus, você pode ter tudo, mas você não vai ter nada. Tu pode ter dinheiro, mas tu não vai ter paz. Tu pode ter riqueza, mas tu não vai ter reino. Tu pode ter o que quiser, mas a presença de Deus é a mais importante. Anamanto que não é fácil. A Bíblia diz: Davi reúne o seu exército, Davi se organiza e vai até a casa de Abinadab. São 3 anos que a arca, são 20 anos, me perdoe meu irmão, é 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos ela esteve ali. A Bíblia diz que Davi chega, olha para Abinadab e diz: a partir de hoje eu quero a arca. Abinadab não pode falar nada, porque Davi é rei. Quem é que vai lutar contra rei? Lá vai Davi, pega, coloca a arca sobre carro de boi, coloca a arca diante dos melhores bois, do melhor carro, e começa a andar com a arca para a terra de Israel. A Bíblia diz que os bois tropeçam, e ali um homem por nome de Uzá, diga comigo, Uzá. Uzá significa o homem que tem força, mas a força dele não resolveu para nada. Quando ele tenta segurar a arca, a Bíblia diz que Deus mata ele. Davi se revolta. Davi diz: como pode eu querer trazer a presença de Deus, a arca da aliança para Israel, e Deus deixar um homem que está me ajudando a morrer? Aí Davi fica perturbado. Davi olha e diz: peguem essa arca, coloquem no lugar mais próximo que tem aqui e deixem ela lá. Sabe
qual era o lugar mais próximo? A casa de um homem chamado Obed-Edom. Segura aí comigo, meu irmão. O nome é Obed-Edom. A Bíblia diz: Davi vai para dentro de Israel e fica um bom tempo. Passa-se o tempo, chega uma notícia. Não é muito tempo não, irmão, é 3 meses. São 90 dias. Chega o povo de Israel e diz: Davi, sabe o homem que tu deixaste a arca? Ele disse: Obed-Edom. Ele disse: sim. Rapaz, o homem está prosperando. Tudo que ele está fazendo está mudando. A mulher dele era estéril. Segura aí, já está grávida. A casa dele não prosperava, agora está prosperando. Tudo está mudando, Davi. Essa arca é valiosa, essa arca é poderosa. Agora vem comigo, amigo. Abinadab passa 30 anos, 20 anos com a arca e nada muda na vida dele. Já Obed-Edom passa 3 meses e tudo muda. Aleluia. Deixa eu pregar para você entender. Segura aí a mão para cima. Abinadab, a arca não chegou lá dada por um rei, ela foi roubada. A presença de Deus não se rouba, a presença de Deus não se toma, a presença de Deus se busca. Abinadab não valorizou a arca, não limpou a arca, não cuidou da arca, enquanto Obed-Edom, vem comigo, a Bíblia diz que ela chegou lá, foi o rei que mandou. Oh glórias, se é o rei que manda, meu irmão, fica na posição. Eu posso ver nesta noite Deus chegando, aleluia, na porta da casa de Obed-Edom e dizendo: Obed, eu posso deixar minha arca aí? E ele dizer: pode sim, Senhor. Aí eu pergunto para você essa noite: posso deixar a arca na tua casa? Eu posso mandar Deus mandar ela lá? Ou você não quer? Você está entendendo o que eu estou pregando? Eu vou te explicar agora. Quando a arca vai para a casa de Abinadab, ela vai roubada. Não se rouba a presença de Deus. Não se toma, Cláudia, não se toma presença de Deus. Quando ela vai para a casa de Obed-Edom, escute, quem manda a arca para Obed-Edom é o rei. Mas não é só isso. Obed-Edom é levita. Das 12 tribos, uma tribo tinha o poder. Deus criou as 12 tribos e uma tribo ele disse: essa aqui não pode ter herança, a tribo de levitas. Por quê? Porque a herança da tribo de levitas, a herança era do Senhor. Só esses homens dessa tribo podiam carregar a arca. Significa que Obed-Edom era escolhido. Tem muita gente que diz assim: a arca foi para lá porque Davi resolveu deixar lá. Não. A arca parou lá porque o exército de Israel achou bom deixar lá. Ela parou lá porque Deus quis que ela estivesse lá. Para mostrar para mim e para você que você pode passar 20 anos, 30 anos, 40 anos dentro da casa de Deus, tentando roubar, lutar contra aquilo que Deus escolheu que é você. Tem muita gente que acha: eu vou para o culto, eu vou sentar lá, o pastor vai pregar uma palavra abençoada para mim e minha vida vai mudar. Não. Amigo, são 20 anos dentro de uma casa, nada mudou. Você consegue entender? 90 dias na casa de outro homem, tudo prosperou. Aí você olha para mim e diz: pastor, mas me explica, que prosperidade é essa? Eu vou te explicar agora. São 3 tipos de prosperidade que a casa de Obed-Edom ganhou. Não é essa prosperidade que você pensa, de que, meu Deus, ele ficou rico, milionário, tudo melhorou. Não, irmão, a bênção que mudou na casa dele foi quando Deus chamou Josué, depois que ele passou do Jordão, aleluia, depois do deserto, ele disse assim:
assim: ô Josué, eu sou o Deus do povo de Israel, eu cuidei de vocês, eu dei água para vocês, eu fui um Deus. Quando vocês tinham frio, eu coloquei uma muralha de fogo para esquentar vocês, aquela coisa toda que você já sabe. E disse: agora Josué, escolha quem será o Deus da tua casa. Aí Josué olhou para o povo e disse: olha, a mesma coisa que Deus falou para mim, eu vou falar para vocês. Ele disse que é para mim escolher quem vai ser o Deus da minha casa, e eu estou escolhendo diante do arraial. O Deus da minha casa será o Deus de Israel. Quem não quiser, que vai para onde for, mas para ficar diante da tribo de Israel, tem que ter somente um Deus. Você sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Escolha quem é o teu Deus. Escolha quem é que você quer que entre na sua casa. Olhe para mim, irmãos. Esses dias um homem olhou para mim e disse: pastor, eu lá na minha casa eu tenho bebida lá, mas eu não bebo. Eu disse: irmão, mas que bobagem é essa? Se você não bebe, para que ter bebida? Ah, para as visitas. Eu digo, quer dizer que quando uma pessoa te visita, o Deus que você apresenta para ela é um Deus de uma bebida? Nossa, pastor, eu não tinha parado para pensar. Na verdade, para. Eu posso pregar aqui uma coisa hoje? Você já viu que tem pessoas que guardam a melhor xícara para visita? A melhor mesa. Porque tem casa que tem duas mesas. Uma é para os filhos comer lá fora, e quando tem visita, liga o ar-condicionado e bota um visitante para comer dentro. Você está entendendo o que eu estou pregando essa noite? Eu vou falar sobre as 3 bênçãos. Ouça, sobre as 3 bênçãos. Meu irmão, quando eu compro uma coisa que ela vem no plástico, a primeira coisa que eu faço é arrancar. Tem gente que diz: não arranca o plástico aí não, pastor, do carro, do banco, do carro. Eu falei: pai, tu acha que eu sou bobo de usar um carro 2 anos e deixar o plástico para o outro cara que for comprar, ainda ficar dizendo na minha cara: nossa, a quilometragem está muito rodada, esse carro está assim, porque todo mundo vai botar defeito para baixar o preço. Tu acha que eu tenho cara de otário, irmão, de ficar usando um carro e dar ele emplastificado para outro? Nós temos que valorizar o melhor da terra sobre a nossa vida. Esse é o melhor da terra. As 3 coisas, olhe para mim, que a Bíblia diz que a casa de Obed-Edom prosperou. Eu vou começar na primeira. A Bíblia diz que Davi constituía quem iria fazer o que ou o que dentro do templo. Se você não sabe, eu te explico agora. Davi olhou para os filhos de Obed-Edom e disse: olha, Asaf, que era o maestro de Davi, eu quero que alguns homens entrem neste coral, ou nesta banda, porque hoje é banda. Aí Asaf diz: quem são? Ele disse: os filhos de Obed-Edom. Eles são verdadeiros adoradores. Quando eu falo de adorador, amigo, eu não estou falando de quem canta, eu não estou falando de quem prega, eu estou falando de quem adora. Eu vou te explicar agora. Existe uma coisa que você precisa entender, e eu te digo agora: as coisas chamam-se corpo, alma e espírito. O que é corpo? Você morre, fica para o lixo. A alma é algo que está dentro de nós, que Deus e o diabo quer. Você nunca vai ouvir o diabo ou um demônio dizendo: eu quero o teu espírito, porque o teu espírito não serve para ele. O que serve para ele é a tua alma. E espírito é o que, pastor? É algo que Deus deixou sobre nós, para que o espírito dele introduzisse no outro espírito e nos enchesse da presença dele. Aleluia. Deixa eu te explicar para você entender. Satanás conhece a tua alma. A Bíblia diz que só tem um que tem poder para se envolver com as duas coisas. Livro de Hebreus, a Bíblia diz que
a palavra do Senhor é como uma espada que entra na vértebra, na medula do ser humano e toca na alma e toca no espírito. Aleluia. Para a samaritana, Jesus disse: vocês sabem quem adora e nós sabemos também, mas na verdade nenhum de nós sabemos, porque o meu Pai está atrás de verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Aleluia. Levante a mão e dá um glória. Tem adorador em espírito aqui? Levante a mão e dá um glória. Deixa eu pregar para você entender. Adorador, meu irmão, não é quem canta bonito, não é quem fala bonito, não é quem prega bonito. Adorador é aquele que guarda a presença de Deus, é aquele que diz não para o diabo, é aquele que se veste como crente, que vive como crente, que guarda a língua, que guarda a obediência da palavra de Deus. Eu posso pregar? Escute. Quando Jesus entra na casa de um homem chamado Lázaro, quando Jesus entra na casa de Lázaro, a Bíblia diz que uma mulher por nome de Maria pega um perfume. E este perfume, meu baixista, este perfume, quando ela lava os pés de Jesus, Judas, aquele mesmo, chega para ela e diz: ei mulher, eu fiz os cálculos aqui, o que tu derramou sobre o pé dele dava para alimentar muitos pobres. Ele até calculou, ele disse: isso aqui vale mais ou menos na moeda do dia dele 300. Aí Jesus olha para ele e disse: fica calado, porque tu não entende de adoração. Pobre, está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, pobre vai ter todos os dias, todos os tempos e todas as vidas, mas eu não, só entrarei pela última vez nessa casa. Você quer que eu prego? O mesmo Judas que trocou e que falou desta mulher e disse e somou que valia 300 moedas, que o perfume valia 300 moedas, foi lá e entregou o perfumado por 30 moedas. Você não está entendendo? Eu vou te explicar agora. O cálculo dele do perfume era 300 moedas e ele brigou. Mas quando foi a vez dele entregar Jesus, que era o perfumado, ele olhou e disse: deem-me 30 moedas que eu digo para vocês aonde eles estão. Aleluia. Adorador é isso, irmão. Adorador não faz cálculo. Adorador não se preocupa com o que está fazendo. Adorador somente faz, somente obedece, somente glorifica, somente dá um brado de glória. Eu conheço gente, me escute, eu conheço gente que é hipócrita. Ei, tu está fazendo isso? As meninas estavam evangelizando ali, ó. Aí os caras passaram e disseram assim: ei, não precisa botar mais gente nessa igreja não, esse pastor aí está rico. Olha o quanto as pessoas são medíocres, irmão. Eles acham que riqueza é um templo. Isso aqui, irmão, não pode se vender não, está na ata da igreja. Isso aqui é da igreja, é teu, é meu. Eu só sou o cara que organizo. Em vez do cara parar e falar assim: parabéns aí, hein? Por mais que vocês tenham um templo maior de Araguaína, ainda estão aí evangelizando. Olha o que Judas disse: eu já fiz os cálculos aqui, Maria, com essas 300 moedas, eu poderia alimentar os pobres. Aí Jesus disse: cala a boca, rapaz, tu não entende de adoração não. Aí lá vai Judas e troca Jesus por 30 moedas, pelo amor de Deus. Será que você não está entendendo o que eu estou pregando, meu irmão? A arca da aliança, a presença de Deus, ela quer estar com você, mas você tem que ser adorador. Será que você está entendendo o que eu estou pregando? Deus disse: Davi, eu quero esses homens, filhos de Obed-edom, como adoradores. Segundo,
Eu quero que os outros filhos que não vão ser adoradores sejam porteiros. Porteiros de onde? Do templo. Você acha que isso é uma coisa pequena? Tem muita gente que diz: pastor, eu quero ser pregador. Aí ele já quer começar aqui em cima. As igrejas hoje, talvez você olha para mim, eu já ouvi muita gente zombar da minha cara, dizer assim: rapaz, sai daquela igreja, tu não vai ter oportunidade não. Tu já viu que lá só tem 2 caras que cantam e é só 3 pregador. E o bom é qual? Que qualquer pessoa que chega, suba e pregue. Aí eu prego para você que Jesus quer o teu coração, quer o teu corpo e teu espírito. Aí o cara chega aqui e diz que Jesus só quer teu coração. Aí eu prego que você tem que andar em obediência. O cara chega aqui e diz que Jesus já morreu e toda a tua obediência agora pode fazer o que você quiser. Você quer o quê? Que eu coloque um cara aqui para cantar? Aí em vez dele adorar, ele vai cantar as mulheres do culto? Ou você quer que eu coloque um pregador que não tenha nada de obediência com a palavra de Deus? Você quer que eu pregue? Por mais que eu fale de dízimo, de oferta, de dinheiro para você ajudar essa obra, por mais que alguém chegasse na porta desse templo e colocasse 1 milhão lá, um caminhão com 1 milhão, uma coisa faltaria e está faltando, e tem gente que está dentro da casa e está perdendo. Jesus falou: a seara é grande, mas poucos são os semeadores. Não adianta nada, aleluia, você entrar dentro do templo e esquecer que Deus quer você. Deus não quer você somente aí, Ele quer você aqui, mas para você estar aqui, você tem que ser porteiro, depois obreiro, depois auxiliar, depois crescer na obra, e depois, aleluia, Deus vai começar a te usar. Deus está em busca de verdadeiro obreiro. Você sabe o que é verdadeiro obreiro? Esses dias disseram assim: lá na igreja dele, lá os obreiros dele é tudo rico. Amém. Amém. Deus abençoe, que sejam ricos de Deus. Mas se você parar para olhar, irmão, é o contrário. Os nossos obreiros aqui são pessoas humildes, são pessoas que estão crescendo no Evangelho, estão ouvindo o pastor, estão ouvindo as cooperadoras, estão ouvindo a palavra de Deus. Se você não sabe, nós temos 9 obreiros que moram na igreja, que são sustentados pela igreja. Então não é o que as pessoas falam. O que as pessoas falam não me interessa, não te interessa. A segunda coisa que eles ganham, eles se tornam porteiros da casa de Deus. E não é Davi que manda, é Deus que manda Davi fazer. Você está entendendo? Quando você tem a presença de Deus, ouça, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, as coisas mudam. Hoje, se você for conversar com qualquer mãe, você vai dizer assim: ei, pode ser até crente, tá, irmão? Estou falando de crente. Ei, o que tu quer que tua filha seja? Eu quero que ela seja médica. Por quê? Porque médico ganha bem. Não, eu quero que meu filho seja doutor, porque doutor ganha bem. Mas você não vê mais mãe e nem pai dizendo: eu quero que meu filho seja pregador, eu quero que meu filho seja homem de Deus, levita, músico, adorador. Você não vê mais esse tipo de coisa. E não é eu que estou pregando, foi Jesus que falou: a obra é grande. Posso pregar, irmão? Levanta a mão. Tem vaga aqui, irmão. Deus está te esperando aqui, irmão. Deus quer te levantar como pregador, irmão. Pelo amor de Deus, adore a Deus verdadeiramente. Você está entendendo o que eu estou pregando? Vai lá, irmão. Tem gente que diz: você é filho de pastor. Rapaz, se eu fosse filho de pastor, eu não teria nem ido para o mundo. Eu já estaria, era luz à frente. Pergunta hoje para os pais. A primeira coisa que eu vi minha mãe pregando, eu vou dar testemunho aqui para o Júnior e para a Mariana.
Ele disse: Júnior, não adianta nada você e sua irmã construir templos e vocês não ser obreiros do templo. Vocês estão dando coisas para Deus, mas vocês não estão se doando para Deus. Ela olhou para minha mãe e disse: verdade, cooperadora, e o que é que eu tenho que fazer? Eu sou doutora em... qual é a faculdade? Zootecnia, fala alto que eu estou de fone. Eu sou doutora, mestre em zootecnia. Minha mãe disse: embola tudo, joga fora. Minha irmã, tu é doutora na palavra de Deus. Tu vai ser conhecida como pregadora de Cristo Jesus. Você não está entendendo o que eu estou pregando não, irmão? Como é que você quer que a arca da aliança entre na sua casa, se você não bota nem seu filho para adorar a Deus, se você não ensina nem ele a glorificar a Deus, se você não ensina nem ele a louvar a Deus, se você não coloca nem o seu filho na mesa e explica para ele: olha meu filho, a prosperidade de Deus é ser porteiro, é ser adorador, é ser filho do Senhor. A maior prosperidade da terra é servir a Deus. Quem serve a Deus sabe. Ela disse: pois eu abandono tudo, vou para Palmas. Fala para o pastor abrir uma igreja lá, coloca um obreiro, homem lá para ser o pastor, e me bota lá que eu vou ser pregador. Eu abandono tudo. Virou para a mãe dela está aí, disse: olha mãe, a senhora pode cuidar de tudo, eu estou indo embora, eu não quero nem saber o que tem e o que não tem, eu quero pregar a palavra de Deus. E ele está aí também. O que nós estamos pregando, nós estamos vivendo. Aí tem gente: eu queria que meu filho fosse o quê? Crente. Amigo, o meu filho, se ele quiser ser o que ele quiser ser, pai, eu quero ser mototáxi, vou te dar uma moto e você vai trabalhar. Só que se você se distanciar da Bíblia, eu vou te botar dentro da igreja e você vai orar e jejuar comigo. É ou não é, irmão Pedro? Gostei do irmão Pedro. Esse aí é pai e é crente. Hoje em dia os pais: não, eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo. Aí fica frustrado, se desvia, vai para a bebida, vai para o suicídio. Aí diz: onde foi que eu errei, pastor? Você errou em querer colocar o seu filho no lugar que não era onde Deus queria que ele ficasse. E não adianta olhar com essa cara feia para mim não, irmão. Quando Deus começou a me levantar, que eu comecei a prosperar, eu olhei para minha mãe e disse: pronto, agora eu vou mostrar para Araguaína isso e aquilo, talvez eu abra um negócio. Minha mãe olhou e disse: abra, para tu ver se Deus não te parte no meio. Tu é pregador infeliz, tu é homem de Deus, tu vai cantar e adorar Jesus pelo Brasil inteiro. Para com isso, cria vergonha na tua cara. Oh glórias! Pode ficar com a cara feia, papai e mamãe, eu não estou nem aí. Eu vou pregar a verdade. Teu filho nasceu para servir a Deus. Você sabe o que eu estou pregando hoje? Eu vou te explicar agora. As pessoas se preparam para tudo. Eu falei o que hoje no grupo? Eu falei: é Santa Ceia, irmão, fique em casa. Abandona o celular, vai louvar, vai orar, vai fazer alguma coisa para Deus. Aí as pessoas dizem: não, quem tem que se separar é o pastor, ele que vai pregar, eu só vou cultuar. Imagina se Obed-Edom chega lá: ó, o Davi mandou guardar a arca aqui. Ele diz assim: bota lá no fundo. Quando ele descobre: é o quê? Vai botar o quê aqui? Ele sabia o que era a arca, ele era levita. Ele disse: vocês vão deixar o quê aqui? A arca. Tira tudo da sala. Aí talvez o filho está: não papai, aqui é a televisão. Tira. Não papai, aqui é a mesa do pico. Tira. Tira tudo, limpa tudo. Na porta. Limpa. Até com a língua, se for preciso. Bota a arca aqui. Aí todo dia ele ia lá e limpava a arca. Sabe o que é isso? Todos os dias você deve valorizar a presença de Deus na tua casa. Você quer que eu te ensine? Eu vou te ensinar para você dizer que: ah pastor, o pastor quer que eu bote uma madeira dentro da minha casa. Não. Eu quero que você sente seus filhos no café da manhã.
Abra a Bíblia e digam, leiam comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me fará andar em pastos verdejantes. Aí, talvez o teu filhinho vai dizer, o que é isso, mamãe? E tu vai dizer assim, esse é o único Deus que a minha casa e a tua casa vai servir, meu filho. Posso falar? Estava lendo uma reportagem. Alguém já ouviu falar do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump? Sim ou não? Ele é cristão. Nenhum dos filhos dele bebe. Depois escreve lá no YouTube. Nenhum dos filhos dele podia se prostituir. Todos casaram virgem. Todos, nenhum nunca botou uma gota de álcool na boca. O último agora é um tal de Barron. Foram perguntar para ele, você é um excelente pai, parabéns, seus filhos e aquilo, encheu ele. Ele disse, não, eu não sou um excelente pai, eu só vivo a Bíblia Sagrada. Hoje em dia, ensinar os filhos nos caminhos certos, olhe para cá, tem pai que diz assim, pastor, é porque se eu for falar e tem uns amiguinhos, se teu filho for testemunho, os amiguinhos vão querer conhecer Deus. Você vê essas crianças entrando aqui, tem gente que fica olhando assim, aí faz assim, ó. Aí tem gente que tira o óculos e chora, e aquela coisa. Só que você entendeu mais ou menos como é o domingo da igreja inteira, para colocar essas crianças aqui? Você percebeu que tem um ônibus que roda a Araguaína inteira colhendo eles? Para ensaiar 2h30, e depois tem um lanche, e depois devolve eles para casa, aí depois eles tomam banho, o ônibus vai de novo. Aí você pergunta para mim, pastor, o senhor é bom, o senhor é o quê? Eu não sou ninguém, amigo, eu só não quero que eles passem por onde eu passei, e que entendam que a arca da aliança, que a presença de Deus, ela tem que estar na vida deles, hoje, amanhã, até a morte, e depois da morte, servirão ao Senhor no céu. Talvez alguém chegue para explicar porque tem muita inveja e disse, Davi, quem são esses? Aí Davi disse, vocês não conhecem? Não. Esses aí? Vocês lembram da Arca da Aliança? Lembra? Pai deles. Mas foi o pai, não interessa. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. Daqui a 20 anos aquela porta lá vai se abrir. E quem vai entrar não é só você e sua mulher, não. É os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E eles vão estar dentro do ônibus, talvez de vários ônibus, 30 ônibus, e dizendo assim, meu avô, minha avó, meu bisavô e minha bisavó ajudou a implantar essa obra de Deus em Araguaína e no Tocantins e no Brasil, e a Arca da Aliança está sobre a nossa vida por conta de Obed-Edom e por conta do papai e da mamãe, ou da vovó e do vovô. Pelo amor de Deus, coloque Deus em primeiro lugar na tua casa, coloque Deus em primeiro lugar na tua família, que você vai ver a mudança. Diga comigo, a partir de hoje, a arca da aliança estará sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Aprenda, aprenda. Não adianta você cultuar a Deus aqui e chorar, e ir embora com raiva do pastor. Chegar na sua casa, você fazer tudo ao contrário do que eu ensinei. Você sabe qual que é o segredo do avivamento? Sim, quer que eu te diga ou não? Deus dá o dinheiro, dá ou não dá? Eu invisto em mim, eu cuido da arca. Sabe como seria meu nome hoje? Me perdoe, tá? Obed-Edom. Sabe quem são os Abinadabes? Os que estão revoltados lá fora. Como é que essa igreja cresce tanto? Tem coisa errada. Imagina, Abinadab olhando para Obed-Edom, chegando lá,
dentro de Israel, na porta do templo, olhando para a cara dos filhos de Obed-edom e dizendo: o que vocês estão fazendo aqui, meu irmão? Ou talvez ele indo na casa de Obed-edom e dizendo: qual que é teu segredo, rapaz? Essa arca passou 20 anos na minha casa, nada mudou. Aqui passou 3 meses e tu prosperou desse tanto. É a mesma coisa que nós estamos sofrendo. As pessoas estão perguntando: por que tanto evangelista? Por que tanto ônibus? Por que tanta coisa? Por que tanto milagre? Porque nós cuidamos e zelamos da arca da aliança. Aleluia, da presença de Deus. Glorifica o Senhor Jesus essa noite. Bate palmas e dá glórias para Ele.